Ok, estamos aqui ao vivo, então, falando da transmissão online da Conferência Municipal da Educação. Tá tudo certo aí? Estão me ouvindo? O áudio tá bom? Queria conferir se tá tudo certo aí com vocês. Se vocês estão ouvindo, me ouvindo bem, se tá tudo em ordem para a gente poder começar o nosso conteúdo. Dá um ok aí, quem estiver me ouvindo, então, para que a gente possa começar o passo a passo da transmissão online da Conferência da Educação. Meu nome é Rogério Menani e é uma honra estar aqui com vocês. Se vocês estão comigo, é que vocês estão interessados em fazer uma ótima Conferência Municipal da Educação. Está ótimo, né, Tânia? Obrigado, viu? Obrigado pela participação. Deixa eu ver se tem mais alguém que está falando. Marcela também, tudo ok, show de bola. Vamos que vamos, então, começar o nosso conteúdo. Por quê? Porque se tem alguém que não conseguiu entrar no início, essa live vai ficar no Facebook. Agora, nós já estamos online no Facebook. E se nós quiséssemos também, eu estaria no YouTube. Só que eu não vejo. Boa tarde, Tânia de Carapicuíba. Boa tarde, Tânia. Legal você estar conosco. A Aline está aqui conosco também, a Marcela, a Elaine, a Tânia, a Renata. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Show de bola. Então, gente, é o seguinte, esse é o passo a passo da transmissão online da Conferência da Educação. Como eu estava dizendo, se as pessoas não conseguirem entrar ao vivo, né, você pode estar nos assistindo nesta gravação que vai ficar disponível no Facebook. E sem perder tempo, porque essa live é rápida, eu quero passar todo o conteúdo para você de uma forma objetiva, de uma forma ágil. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, vai perguntando durante o percurso da live que a gente vai respondendo e vai deixando vocês a par de tudo que vocês precisam saber para fazer uma boa transmissão da conferência. Tá ok? Eu quero primeiro dizer que eu vou clarear alguns pontos, né, sobre a transmissão. Eu vou te passar um checklist básico, né? Básico, tá, gente? Checklist nosso, que a gente faz na La Paz, tem mais de 50 itens. Mas aqui eu vou passar alguns para vocês que são os mais importantes, tá? As melhores práticas para você fazer a transmissão, tá? E possíveis problemas, não quer dizer que vai haver problemas, que vão haver problemas, mas, né, a gente, como profissional experiente de transmissão, a gente, às vezes, pode prever algum tipo de situação aí, tá bom? Primeira coisa, desafios dessa conferência online. Para fazer uma conferência online, né, primeiro você precisa idealizar o formato que vai fazer. Em muitas outras áreas, geralmente, nós temos um evento apenas. Só que nesta conferência da educação, nós poderemos ter mais que um evento, dada a quantidade de conteúdo que tem que ser passada para todos. Dependendo do modelo que você vai utilizar, você pode fazer uma ou 4 conferências. Nós temos 3 eixos. Você poderia fazer uma transmissão de cada eixo. Ou você pode fazer reuniões específicas, presenciais na sua secretaria, em algum local que o conselho disponibilize, e depois você pega essas deliberações e você passa por uma plenária final. Então, nós podemos ter 2 modelos aí de conferência. Tá? Eu queria agradecer, antes de mais nada também, até passei batido, comecei a conferência, agradecer ao Milton Herrera, lá da UNCME, da Undime São Paulo, e também à direção nacional, né, dessas entidades que tem dado um apoio fantástico para todo mundo que precisa saber mais sobre como realizar a Conferência Municipal da Educação. Essa metodologia está sendo amplamente divulgada. O Milton, ele fica muito disponível para todos que quiserem saber detalhes, por exemplo, sobre documentação.
Por quê? Porque quando você for online, você já tem que ter tudo montadinho, essa documentação. Também, você tem que mobilizar, ó, faltou o O aqui. Você tem que fazer a mobilização e a divulgação desse seu evento. Não pode, ele não acontece sozinho. A gente tem até, eu dou cursos de eventos, né? E a gente fala sempre que o evento não acontece sozinho, ele tem que ser construído. Então, você precisa mobilizar as pessoas. Primeiro, divulgar que está acontecendo. Segundo, divulgar que vai acontecer esse evento e que as pessoas precisam participar. Você precisa sensibilizar para que todos, ou o máximo de pessoas, participem dessa conferência. Porque, senão, eu já fiz algumas conferências, a gente já fez mais de 70 conferências, e tinha 6 pessoas online, né? No Facebook, mais umas 10, dá 15 pessoas, mas isso não é o ideal. O ideal é que você mobilize, sensibilize e divulgue. Para quê? Para que as pessoas participem. Porque a conferência, o conceito dela é que a sociedade avalie, que a sociedade se manifeste. Você precisa dar voz para as pessoas. E se ninguém participa da sua conferência, você não cumpre um dos requisitos principais dessa conferência, que é a discussão democrática de alguns pontos relacionados à educação no Brasil, que estão definidos lá nos eixos e sub-eixos sugeridos pelo Fórum Nacional da Educação. E aí você, aqui também, esse O desceu para cá. É a forma da sua transmissão. Como você vai fazer a transmissão? Se você vai fazer a transmissão só no Zoom, se você vai fazer no Zoom, vai jogar no Facebook e vai jogar no YouTube, ou se você vai fazer só no YouTube, né? O ideal é que você faça numa plataforma como o Zoom ou como o Meet, né? O Google Meet, e depois você transmita, como nós estamos fazendo agora. Agora eu estou transmitindo para o Facebook. Poderia transmitir também para o YouTube, da La Paz Projeto, só que não tem necessidade, porque isso é só uma demonstração. Eu não preciso fazer todo um cavalo de batalha para mostrar para vocês, tá bom? Então vamos para frente. Gente, é uma coisa muito importante que eu sempre coloco aqui, né, para todos, o seguinte, que... Deixa eu abaixar um pouquinho o áudio. Eu coloco para todos o seguinte: os problemas, os desafios, se eles não forem gerenciados, é o que eu estava dizendo. Você, em vez de fazer uma conferência para levar a transparência, a discussão, a democracia, a voz para as pessoas, você faz uma conferência burocrática e, me perdoem a palavra, chata, né? Um evento sem expressão. Para quem trabalha com evento, a palavra chata, a palavra sem graça, sem expressão, são as nossas inimigas maiores. Então, você precisa fazer um evento que ele seja bacana, que ele seja convidativo, que ele seja interessante e que ele tenha realmente um desempenho funcional, ou seja, você tem que discutir, e você discute, e você leva todo o conteúdo que foi proposto pelas instâncias superiores, tá? Que pediram para que vocês fizessem a conferência, tá? Problema também, como eu estou dizendo, pouca adesão, e o resultado de tudo isso, qual que é? Uma imagem negativa da gestão. E isso, pessoal, ninguém quer, né? Ninguém gosta e ninguém deseja isso para nenhuma administração, principalmente por um secretário de educação, por um presidente de conselho municipal da educação, ou mesmo presidente de um fórum municipal da educação, você ter uma imagem negativa da gestão. Por quê? Porque online é como se fosse um programa de TV. Eu estou com uma tela aqui em cima e eu fico olhando. É como se fosse um programa de TV. Se o programa é ruim, as pessoas vão falar mal do programa. Se o programa é bom, as pessoas vão falar bem do programa. E online a gente não tem aquelas saídas, né, para dar uma contornada na situação. Você vai fazer aquele evento ao vivo,
né? Nós já fizemos dezenas e dezenas de eventos ao vivo. Você faz um ambiente bacana, com uma recepção calorosa, você oferece comes e bebes, e aí as pessoas, por mais que às vezes não se engajem no conteúdo, mas sai contente de lá, ninguém vai achar ruim. Mas online, se você não fizer um evento bem montado, bem planejado, você tem um problema e você corre o risco de ter uma imagem negativa da sua gestão. O pessoal vai falar, mas aquele evento, né, eu não achei tão legal, não foi bom, foi mais ou menos, né? Então, isso aí precisa tomar bastante cuidado. Beleza? Então, vamos para o passo a passo da transmissão da conferência, só lembrando que, se você quiser mais detalhes, lapazprojetos.com.br. Vamos lá, primeira coisa, produzir os documentos para as pessoas se inscreverem. Você precisa ter a inscrição das pessoas, por quê? Porque depois você vai ter que preencher, vai ter que jogar isso dentro de um formulário para juntar tudo no final, no seu relatório, tá? E aí, as instâncias superiores, a UNCME, a Undime, eles forneceram um instrumental. Então, você tem que montar lá o formulário, por exemplo, do Google Forms, com base nos campos que foram fornecidos pela UNCME e Undime. Não adianta você querer montar um instrumental com as suas perguntas, com a sua forma de fazer a inscrição. Você tem que seguir aquele instrumental. Se pediu lá nome, RG, CPF, não pode ser só nome e RG, tem que ser tudo. Setor em que atua, cargo, aonde está lotado, o que faz. Então, aquele instrumental tem que ser seguido nos campos aqui que forem montados os formulários, tá? Isso é muito importante, tá? Outra coisa, preparação das propostas e dos documentos de referência sobre os eixos e subeixos. Eu sugiro, principalmente para municípios menores, né, que se façam pré-conferências ou reuniões para discutir e fazer uma leitura preparatória desses documentos, porque é bastante conteúdo, são 10 ou 11 documentos entre eixos e subeixos que precisam ser avaliados parágrafo a parágrafo. Então, é bastante coisa para ler, para entender. E aí você coloca todas as pessoas online que não tiveram contato com esses documentos, que não leram, que não têm nenhum tipo de ideia do que vai ser essa conferência, eu acho que aí você corre o risco de ficar uma conferência muito complicada e as pessoas entenderem pouco, né? Não quer dizer que ninguém vai entender nada, não é isso, mas o nível de entendimento ele fica muito baixo e as pessoas entendendo pouco participam pouco, né? Então, isso não é legal para uma conferência online e não é legal para nenhum tipo de reunião no Zoom. Por isso, eu queria pedir aqui para o pessoal para saber se está tudo bem, se está tudo em ordem, vocês estão me acompanhando, vocês estão na mesma página que eu, Adalto, tudo jóia aí? Tudo beleza? Noeli, tudo bem? A Luciane está ali com a gente também. A Ida, tudo bem, Ida? A Aline, beleza? A Aline, a Elaine, depois temos o Davi, a Renata, a Lilian, a Josiane, a Rosângela, tem bastante gente, 17 pessoas. A Jaci, a Marcela, a Marta, a Rosângela, bastante gente. Estou muito contente com o resultado dessa transmissão. Cara, que legal. Isso quer dizer o quê? Que tem muita gente preocupada, muita gente querendo fazer uma boa conferência. Por isso eu vou voltar aqui e dizer da importância de vocês já fazerem essa leitura e deixarem, boa tarde, Luciana, e deixarem esses documentos circularem para todas as instâncias da secretaria, entre os conselheiros e os membros do Fórum Municipal de Educação. Porque assim você tem as ideias e você tem uma noção do que está acontecendo. Nós que trabalhamos com evento temos uma regra, não tem coisa pior do que você fazer um evento, a pessoa que está participando não sabe
o que está acontecendo. Isso é um tiro no pé, gente. Então, vamos, a partir de agora, quero que vocês se comprometam, vocês mesmos, perante os seus colegas, os seus pares, que façam um download daqueles documentos que estão lá no site da Uncme, da Undime. Depois eu posso passar aqui esses links para vocês, né? E já circulem, né? São vários documentos de referência e as pessoas precisam saber. Precisa saber o tema, precisa saber os 3 eixos e os inúmeros subeixos que tem cada um deles. Então, é importante que essas informações já comecem a circular e não sejam divulgadas no dia da conferência. As pessoas entram lá na live e aí começa a falar um monte de coisa difícil, né, entre aspas, que são legislações, que tem citações da Carta Magna, da Constituição. Então, assim, não é um conteúdo fácil, né? Oi, Noeli, tudo bem? Técnica da Educação do Consórcio Intermunicipal Vale do Paranapanema. Show de bola, muito obrigado pela presença. Você entendeu, pessoal? Então, são assuntos, aí, ok, Noeli, são assuntos importantes que são de difícil digestão, né? Difícil entendimento. Então, não pode ser de bate-pronto, assim, a queima-roupa, você jogar esses documentos para as pessoas. Olha, gente, está aqui o documento, eu vou passar no grupo de WhatsApp, por exemplo, de um determinado grupo, né? Depois eu vou falar de grupos de WhatsApp, mas, assim, vamos circular essas informações e não deixar para que tudo aconteça em cima da hora, tá bom? Checklist básico, tá? Já falei para vocês no início da live que o nosso checklist tem mais de 50 itens. Porém, aqui são os principais, tá? Sugiro para vocês que vão fazer uma conferência utilizando os recursos online que, primeiro, criem grupos de WhatsApp. Nessa conferência específica, onde você vai ter 3 eixos, você pode dividir em 3 grupos, um grupo cada eixo, e nesses grupos você começa a envolver as pessoas com os temas, com o conteúdo, a documentação. Boa tarde, Eliana, secretária de Educação de Atibaia. Puxa, uma honra ter você aqui, Eliana. Legal. Ida, diretora executiva do Consórcio de Municípios do Vale do Paranapanema. Show de bola. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. É uma honra estar com vocês aqui. Então, gente, esses grupos de WhatsApp facilitam muito. Claro, Rogério, eu já sei, nós já criamos. Tudo bem, mas é um checklist, tem coisas que você fez e pode ser que tem coisas que você não fez ainda. Aí você envia os links, você envia documentação, você envia os documentos de referência, né? Nestes grupos você também tira dúvidas, porque um ponto muito importante numa conferência online é você ter 1, 2 ou 3 pessoas disponíveis para as dificuldades de acesso e de manejo da tecnologia de algumas pessoas. Apesar de que isso já evoluiu bem, são poucos que têm dificuldade, mas ainda tem. Então, a gente, por exemplo, nós aqui da La Paz, eu sempre deixo 1 ou 2 ou 3 pessoas com celulares diferentes, com números diferentes, só para atender quem precisa de suporte. Ah, mas não está entrando o áudio. Ah, mas não está funcionando o meu vídeo, né? Que são coisas fáceis de resolver, só que a pessoa precisa ter a quem recorrer. Vocês não podem fazer uma conferência, quem foi, quem não foi, fosse, né? Cada um que lute, né? Como tá na moda essa expressão agora. Ah, vocês que lutem, né, Aline? Aline, grande parceira minha, ela fala... Vocês que lutem. Não. Aqui na nossa conferência, não. Aqui nós lutamos pelos participantes da conferência. Então, os participantes têm que ter todas as facilidades e têm que ter os recursos e o suporte necessário para que essa conferência, para que a experiência dele na conferência seja boa e não seja traumática, né? Nós fizemos uma conferência numa das cidades que eu insisti
para que o prefeito fizesse o teste antes. Olha, o senhor vai fazer a participação por qual meio? O celular ou o computador? Não, eu vou fazer pelo celular da minha casa. O senhor não quer testar antes? Vamos ver, tal. Não, não quero. Não, o senhor não quer ver? Não, não quero. Aí chegou no dia da conferência, ele não conseguiu conectar, né? Aí ligava para a gente, nós tínhamos o pessoal de suporte, fizemos de tudo, mas não conseguiu. Aí ele saiu correndo da casa dele, foi para a prefeitura e aí participou. Só que gerou uma experiência negativa, né? Claro, ainda bem que a gente tinha o suporte, que ficou claro que não foi a culpa nossa, ou ninguém tem culpa, mas que não foi um problema da organização. A gente tinha recurso para resolver. Só que essa experiência é negativa, né? Então, é isso que vocês precisam sempre procurar evitar, tá bom? Dúvidas, equipe de suporte, montagem das enquetes. As enquetes, eu uso agora, estou falando do Zoom. As enquetes no Zoom são muito importantes. Você pode montar uma lista de enquetes para votar, por exemplo, os delegados, para votar, por exemplo, as propostas que foram elaboradas, que foram montadas, para votar algum tipo de moção de congratulação, moção de repúdio, moção de apoio, moção de protesto. Então, você usa as enquetes do Zoom para fazer esse tipo de movimento dentro da sua transmissão online. Então, para quem não sabe fazer as enquetes, tem vários tutoriais lá na própria plataforma do Zoom e também no YouTube, que você pode dar uma olhada ali, o pessoal da TI, para aprender como é que faz essas enquetes. As enquetes, elas são muito pouco utilizadas, só que elas são úteis demais. São muito úteis. Dá para fazer um monte de coisa. E, às vezes, as pessoas nem sabem que as enquetes existem. Entendeu? Elas nem sabem. Então, é tipo de recurso que tem que ser usado. Eu sempre falo que o Zoom tem muitos recursos. Tem muitos recursos. Só que as pessoas usam 5%. Por isso, até que eu prefiro o Zoom ao Google Meet. Às vezes as pessoas perguntam assim, Rogério, eu até vou aqui um pouco para frente, as pessoas perguntam assim, Rogério, Google Meet ou Zoom? Pessoal, eu sugiro que se você faça no Zoom, porque o Zoom é uma plataforma mais estável, no Zoom você tem mais recursos e no Zoom você tem tudo reunido numa só plataforma. O Google Meet, para você ter todas as coisas do Zoom, você tem que baixar extensões. Você tem que meio que montar um Frankenstein para poder ter as mesmas funcionalidades do Zoom. Então, fica muito complicado, né? Eu já tive experiências de conferências grandes, tanto no Meet quanto no Zoom. Tanto no Meet quanto no Zoom. Eu prefiro o Zoom, tá? Eu acho que o Zoom é mais legal, ele tem mais recursos. Essa é a minha sugestão para vocês, beleza? Então, vamos voltar aqui no checklist, tá bom? Montagem das enquetes, preparação dos docs para a apresentação. Se vocês fizeram já alterações, já fizeram as votações, elaboraram as propostas, prepararam os documentos, tem que deixar todos eles já no computador que vai fazer a apresentação. Muitas vezes, eu já estou mostrando os problemas que eu sei que acontecem toda vez, que a pessoa que vai fazer o compartilhamento de tela, como a secretaria tem muitos computadores, ela deixou no outro computador da sala dela. Aí ela está, por exemplo, no computador da secretária, ou do gabinete, ou de algum outro lugar, ou da TI, e aí começou a live. Aí, a hora que ela vê, eu não estou com os documentos aqui. Aí quer acessar pelo servidor da prefeitura ou da secretaria, não consegue. Então, presta atenção nesse detalhe, deixa na mão esses docs. Na pior das hipóteses, coloca num pendrive, anda com ele. Se precisar, você já espeta ali, você já tem os documentos. Tá bom? E, importante, básico, fundamental,
catastroficamente importante. Montagem de um roteiro da conferência. Começo, meio e fim, com o horário das coisas. Por exemplo, abertura, e aí coloca o horário. Abertura oficial pela secretária de Educação, ou presidente do conselho, ou do fórum. Aí depende de como foi a negociação. 9h15, 9h30, hino nacional, hino da cidade. 10h15, apresentação da palestra magna sobre o tema tal, né? Um roteiro bem detalhado. E esse roteiro precisa circular. Não pode só uma pessoa saber. Esse roteiro precisa circular. Daí voltamos na importância no grupo de WhatsApp, que você tem acesso a essas pessoas, de uma forma muito ágil, muito rápida, muito eficiente. Beleza? Essa, então, é o checklist básico, muito simples, né? Aqui está a aparência do Zoom, né? Aqui está a aparência do Zoom. Tá vendo? Isso aqui, como a gente tem uma equipe por trás, hoje eu não tenho, tá? Mas a gente tem uma equipe que fica monitorando. Tá vendo esses sons que estão vazando? Tem uma equipe que fica monitorando esses sons e eles conseguem silenciar esses sons. Eu não coloquei. Ô, André, você está ali? Então, eu vou te passar o link. Você monitora para mim? Eu vou passar esse link para um dos nossos suportes aqui. Você vai ver que ele vai monitorar e não vai deixar mais acontecer isso que aconteceu agora. Às vezes a pessoa estava com o microfone desligado, ou ligado, desligado e não percebeu. E muitas vezes isso aí atrapalha, e quando você não tem ninguém monitorando, você pode até criar uma experiência negativa como o Zoom. Então, ó, tá vendo? Daqui a pouco o nosso suporte vai entrar aqui e vou mostrar para vocês como é que a gente faz o monitoramento, para não deixar acontecer isso. Tá vendo? Esse é um tipo de imprevisto. Vocês precisam ficar atentos, né? Eu já coloquei o André aqui. O André já vai entrar lá e monitorar. O André está acostumado a fazer essas conferências comigo, ele, a Samanta. A Samanta está aí também, né? Eles estão acostumados a fazer isso e a gente faz esse monitoramento para quê? Para não ter susto e não ter situação desagradável, né? Chata, né? Poxa, e agora não apareceu nada, mas quando você coloca 150 pessoas, 100 pessoas, e muitas vezes as pessoas acessam de casa, onde tem nenês, onde tem criança, onde tem cachorro, onde tem carro ligando, caminhão passando. Você está falando na conferência, às vezes tem gente, né? Tem nenê chorando, né? Por exemplo, o prefeito está falando e tem uma vez aconteceu do prefeito estar falando, o nenê começou a chorar. Aí a gente já vai lá e foi por essa que a gente instituiu esse tipo de monitoramento para não deixar isso acontecer. Uma vez o prefeito começou a falar, o nenê começou a chorar, cachorro latir, né? Virou uma casa da mãe Joana, a nossa conferência municipal. Na época era a conferência da assistência social. A Aline sabe, a Aline participou com a gente de muitas conferências, então a gente tem esse... Oi? Vou colocar? Já entrou lá? Ó, aí o que acontece? Eu vou colocar o André como co-host, e aí vocês podem fazer isso também. Vocês entram lá, ele vai ser um organizador junto comigo aqui. No meu computador eu estou como organizador, ele vai ser também. Então ele vai ter o poder de mutar, ou seja, de fechar o som, por exemplo, das pessoas que não perceberam que o som está aberto e está gerando algum tipo de ruído. Beleza, gente? Está tudo certo? Vocês estão me acompanhando? Eu fico preocupado quando não tem uma interação entre todo mundo. Adalto, beleza? Ida?
Aline, Elaine, tudo certo? Marcela, Noeli, são os que estão com as... Nilson, tudo bem aí? Tá tudo certo? Beleza, Jaci, né? A Noeli, nós temos a Rosa, a Luciane, tem bastante gente, 23 pessoas, fantástica a presença, todo mundo preocupado, isso quer dizer o quê? Que o pessoal está querendo fazer uma boa conferência, vou repetir isso aí. Olha, gente, agora eu vou vender um pouco o peixe aqui, porque eu digo assim, que a gente que já tem um pouco mais de experiência, a gente vai colocando fotos, músicas, hinos e vídeos de uma forma profissional, né? Eu não preciso fazer o compartilhamento de tela para colocar, por exemplo, um hino da cidade, né? A gente coloca isso aqui pelo nosso programa que eu tenho aqui. Depois eu vou mostrar uma ideia aqui do que a gente tem aqui. O André, depois você filma aqui a gente, por favor. Depois o André vai mostrar para vocês como que é a nossa base aqui de controle. É como se fosse um estúdio de televisão, né, gente? A gente faz também essa exibição simultânea no Facebook e no YouTube, e eu apresento a conferência. A gente organiza, a gente faz um fluxo organizado de começo, desenvolvimento, resumo e finalização da conferência, dentro do que foi estabelecido pelo roteiro. Isso é muito importante. E aí, às vezes, o pessoal fala, mas aí a gente se vira, beleza, ótimo. Só precisa ficar ligado em 2 pontos que eu sempre falo. Cuidado com o suporte tem que ser eficiente, né, com funcionários para atender quem está tendo dificuldade de acesso. Isso é uma coisa que gera muito atrito e gera uma experiência que pode atrapalhar a avaliação da sua conferência, tá? E é o que eu falo, nem sempre os participantes sabem utilizar as ferramentas necessárias, né? E também nem todos podem controlar direito o acesso, como aconteceu agora há pouco, ó, microfone aberto, ruídos desnecessários e imagens estranhas. Isso para não entrar em detalhes, tá, gente? Já aconteceu algumas outras coisas meio engraçadas, né? Porque, claro, não tem grandes repercussões, mas engraçadas. Então, você evita isso, você mantém uma certa organização e formalidade da sua conferência. Sua conferência como sendo uma conferência bacana, bem estabelecida, com começo, meio e fim, tudo bonitinho, tudo organizado, né? Nós também já participamos de conferências que ficou um pouco bagunçado a situação, me perdoe o termo popular, mas, né, fora de ordem, né, com alguns equívocos, áudio aberto, né, não foi nós que organizamos, mas eu participei, então, às vezes, discussões na mesa diretora, que estavam saindo o áudio, um brigando com o outro ali na mesa diretora, não tendo um mestre de cerimônia para amarrar as pontas da conferência. É importante. Mas, Rogério, nós não temos ninguém profissional para fazer. Não precisa ser profissional, mas pelo menos tem uma pessoa destacada que vai estar lá. Vai estar lá com o roteiro e ela vai conduzir, ela vai seguir. Olha, agora a palavra está com tal pessoa. Agora vamos ouvir o palestrante. Agora vamos abrir para discussão. Agora vamos compartilhar até. Quer dizer, ele tem o controle da organização do fluxo em que a conferência vai ocorrer. E não simplesmente fica assim, né? Não, dá o microfone aí, passa para um. Aí chega o outro, não, dá o microfone para o outro. Aí o outro pega porque ele é o presidente do fórum. Aí depois o outro pega o microfone, não, eu queria falar uma coisa. Não, peraí. Não é queria falar uma coisa. Tem a ordem certa, né? Inclusive a ordem do cerimonial, já amplamente aceito, tem a ordem das pessoas de falar. E tem também o momento em que você abre a palavra para quem está na live, para quem está na sua conferência, ter voz, porque isso é uma das prerrogativas da conferência. Você dá voz a quem não tem voz. Por exemplo, na saúde, muitas pessoas que estavam em hospitais internadas falaram em conferências da saúde. A mesma coisa a educação, você tem que dar voz para aquelas pessoas que não têm condição de ter voz em momento nenhum
na sua vida na comunidade. Tá? Isso é uma das prerrogativas da conferência, né? Já dispostas na Constituição de 88. Beleza? Vamos para frente. Aqui eu já falei. E aí, só para vocês entenderem como é que funciona o fluxo. Você tem essa sala do Zoom onde nós estamos aqui, tá? Eu estou aqui, ó, apresentador e equipe no estúdio. Eu estou aqui no estúdio, tem umas câmeras atrás de mim, né? Tem uma câmera do lado, tem uma câmera do outro, tem um monte de monitor aqui. Eu estou aqui. E aqui eu jogo para o YouTube, para o Facebook, como eu já joguei para o Facebook. Por exemplo, agora, ó, deixa eu dar uma olhada aqui. O Facebook praticamente não tem ninguém olhando, mas tem 2 pessoas lá no Facebook, mas está lá. E a importância do Facebook não é quem está ao vivo, é que no Facebook fica registrado, fica ali para as pessoas assistirem posteriormente, tá bom? Facebook e YouTube, aqui eu jogo, chamo a tela do palestrante que for falar, ele pode estar em qualquer lugar, pode estar nos Estados Unidos, pode estar no Japão, pode estar na Rússia, que eu chamo ele aqui para ele falar. E, ao mesmo tempo, eu consigo puxar vídeos, imagens e músicas, né? Todos os tipos aqui tem um detalhamento de uma forma que muito mais fluida, que não precisa aquela história, espera aí que eu vou ver aqui, acho que eu vou compartilhar a tela, aí entra, não entra, entra fora de foco, entra meio torto, aí a pessoa fica arrumando, tá? Não, isso não tem aqui com a gente. Né? A gente vai, por exemplo, só para vocês terem uma noção, ó, por exemplo, ó, aqui, ó, já entrou aqui essa imagem, né? Por exemplo, poderia ser qualquer outra imagem, poderia ser uma imagem de uma escola, poderia ser uma imagem de... Opa, vou voltar aqui. Depois nós vamos colocar. Beleza. Poderia ser uma imagem de uma escola, poderia ser uma imagem da própria secretaria, né? Então, é o tipo de coisa que a gente tem condição de fazer aqui. E, geralmente, durante a plenária final da sua conferência, é legal você ter um vídeo, né? Ou uma sequência de fotos com a estrutura da sua secretaria, a estrutura do conselho, a estrutura do fórum, se for o caso, se tiver, né? Nós temos no estado de São Paulo pouco mais de 80 fóruns municipais de educação, dentre 645 municípios. Então, são poucos fóruns, mas eu acredito que alguém de vocês aí deve ter. Então, é importante vocês prepararem alguma coisa. No documento de referência, preparado pelo Fórum Nacional de Educação, está ali apresentação cultural, né? Então, esse vídeo seria essa apresentação cultural, porque a apresentação cultural foi pensada para uma conferência presencial. Aí chama as crianças, chama algum tipo de dança, chama algum tipo de apresentação, por exemplo, folclórica, de capoeira, apresentação de judô, ou de algum tipo de criação, apresentação de fantasia, enfim, isso acontece muito. Você tem isso nas escolas de uma forma muito prolífica, né? Bastante. Então, aí você leva para a conferência, quando essa conferência é presencial. Agora, quando é online, fica difícil você querer jogar todo esse trabalho para as pessoas verem online. O que você pode fazer? Um vídeo. Faz um vídeo de 2, 3, 4 minutos, no máximo 5 minutos. Mas 5 minutos eu não faria. Faz no máximo de 3 minutos. E aí você põe aquele vídeo lá, você joga aquele vídeo para que também as crianças, para que os adolescentes que estiverem participando da conferência se sintam representados, se sintam como parte, né, pertencentes àquela conferência, àquele evento. Senão ninguém vê nada, ninguém sabe nada, ninguém entende nada, não aparece nada, aí fica uma coisa muito ditatorial, né? De cima para baixo. Não, só a gente que fala, só a gente que coordena, ninguém aparece, né? Não, ao contrário. Quanto mais diverso for as vozes, as palavras, as opiniões, mais interessante fica a conferência. Preste atenção nisso. Tá bom? E aí, se você fizer tudo direitinho,
eu garanto para você que você vai ter uma conferência de sucesso. Você vai levantar a taça aí dessa conferência. E aí eu só queria deixar aqui rapidamente do nosso trabalho, que a gente já fez mais de 70 conferências e o principal que a gente oferece é tranquilidade. Como eu estava conversando hoje com uma cidade, né, eu tenho certeza que todas vocês e todos que estão nos assistindo têm pessoal e têm condições de fazer a conferência. A gente trabalha principalmente com quem falta efetivo, com quem não tem como destacar gente para correr atrás de tudo isso e também para operacionalizar todo o processo da conferência. E aí é que a gente trabalha e faz, por exemplo, a documentação, a gente prepara todos os convites, divulgação, manda texto para os jornais, faz vídeos, prepara os vídeos, por exemplo, das secretarias, as realizações, o que a prefeitura tem feito, todo esse trabalho de preparação a gente faz, né? A gente faz, inclusive, a transmissão e o relatório final, que é um trabalho muito grande, muito pesado, principalmente para prefeituras que não têm efetivo para trabalhar nesse processo, né? E aqui a gente fala, né, que é a tranquilidade que a gente oferece, economia de tempo para as secretarias, para as comissões, para os conselhos, né? E o suporte, né? Em qualquer momento, em qualquer detalhe, você tem para quem perguntar, a gente está em contato direto com todas as instâncias, com quem fez, com quem está fazendo, com o pessoal da que me dá Undime, com o pessoal muito, com o Milton Herrera, com muita gente que nos ajuda e muito nessa parte, né? Já temos mais de 70 conferências, eu acho que foi mais até, tá? Bauru, Ibitinga, e aí por aí vai, até fora do estado. E só lembrando, para finalizar, pessoal, aqui, 31 de março, as datas estão cada vez mais escassas. Por quê? Porque muitas vezes não vai ser uma data, né? Vão ser várias datas. E essas várias datas, em várias conferências, precisam ser marcadas já, com antecedência, para que não exista, para que não se configure aquele apavoro, né, natural que a gente está acostumado, né, a viver como brasileiros, né? Nós temos essa tendência, né, de deixarmos para a última hora. Então, vamos ver se a gente já organiza, né, porque 31 de março já está aí, né, daqui a pouco já chega esse 31 de março. Beleza? É isso. Rapidamente, eu deixo vocês depois à vontade para que vocês se manifestem, perguntem. Está aqui o meu WhatsApp, né? Meu WhatsApp tem lá no La Paz Projetos, tá? No Facebook, a gente tem um Messenger. Pode entrar lá, La Paz Projetos no Facebook, e pode mandar um e-mail para a gente também, tá? No celular do La Paz, ó, 997431912, a gente atende, a gente fala e a gente orienta, independentemente de ter alguma coisa com a gente ou não. Pode perguntar que a gente está aqui para contribuir. Até porque, né, o pessoal falou, Rogério, mas se você presta esse serviço, você vai entregar tudo para as prefeituras? Olha, não é uma questão de entregar ou não, isso todo mundo tem acesso, né? O que a gente quer é que as coisas deem certo, né? E também vocês percebam que nós estamos à disposição, independentemente de estar prestando serviço ou não para a prefeitura, porque sempre alguma coisa vai ser necessária e a gente tem muitos recursos, tem muita condição de atender às necessidades, né, das prefeituras, das secretarias e tudo mais. Para nós é muito legal estar com vocês. Olha, tem aqui uma galera muito joia, né? Muito obrigado, né? Adalto, Eliane, Noeli, Aline, né? Nós temos a Ida, o Nilson, a Marcela, a Jaci, a Aline Grana, a Rosa, a Luciana, a Tânia, a Renata, a Lilian, a Josiane, a Rosângela, a Samanta, o André, o pessoal, a Luciana Soares, a Cirlei, né? Realmente, pessoal participando, né?
O site dos documentos padrão, eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu tenho eles aqui. Deixa eu ver aqui que eu já coloco aqui no link, né? Sim, eu tenho sim. Já vou colocar aqui. Não é exatamente... aqui, chama Polos da Uncime, tá? Já vou colocar aqui no chat, tá? Vocês vão achar lá os documentos. Já está no chat aí, para quem quiser, tá? Sobre a CONAI. Inclusive, essa live aqui, eu agradeço muito o pessoal da CONAI, tá? Que é da Uncime, do Fórum Nacional da Educação, a Undime, né? Realmente, esse pessoal é um pessoal diferenciado, um pessoal que está trabalhando muito para que as coisas aconteçam, para que as coisas deem certo dentro desse processo conferencial que é a CONAI 2022. Eu vou ficando por aqui, eu gosto de live rápida, objetiva, certeira, que atenda às necessidades e não fique muito prolixo, né? Para que não fique aquele falatório, né? Que não fique aquela conversaieira, como diz aqui no interior de São Paulo, né? Que as coisas sejam bem objetivas, elas sejam bem eficientes, né, e eficazes. Então, muito obrigado a vocês. Eu queria aqui deixar um grande abraço para todos que participaram. Realmente é uma honra estar com vocês aqui, né? Muito obrigado. E fico à disposição de vocês se vocês precisarem de alguma coisa, se vocês precisarem de mais alguma informação. Beleza? Muito obrigado. Fiquem com Deus e a gente se vê. Na próxima eu vou fazer outra live dessa, tá? Só que com algumas especificações, com alguns detalhes que o pessoal me pedir. A gente faz outra live, talvez semana que vem, sobre as conferências municipais da educação. Muito obrigado, fiquem com Deus e um grande abraço. Legal. Obrigado, Ida. Abraço, viu? Quem falou estou aí? seguindo o Facebook lá para acompanhar as outras... Show de bola, Noeli. Lives aí, depois a gente faz um contato aí no privado, tá bom? Show de bola, estamos à disposição, tá bom? Muito obrigado, querida. Um abraço. Tchau. Um abraço a todos. Valeu.